Você está esperando Deus agir? E se Ele estiver te esperando se organizar primeiro? Deixa isso entrar na tua cabeça. Você vive pedindo sinal, pedindo milagre, pedindo bênção, pedindo porta aberta, pedindo aquele carro, pedindo aquela casa, pedindo aquela virada financeira. Só que você não se organiza e nada vai acontecer. Porque existe uma lei que opera no universo, na fé e no dinheiro. Deus não age onde há desordem. Deus age onde há ordem, estrutura e responsabilidade. E que tipo de desordem eu estou falando? A desordem de você não conseguir nem lidar com as coisas que você já tem hoje. Você acha que vai receber mais? Você acha que vai vir aquele carro novo, aquela promoção, aquela oportunidade de ouro, se o que você tem agora você nem cuida? Esse vídeo chegou para você no momento certo, e se eu fosse você, não perderia uma palavra. Porque o que eu vou te mostrar aqui é o motivo real pelo qual sua vida está travada. E mais importante, como destravar. Vamos começar pelo princípio mais ignorado de todos, quando o assunto é prosperidade. Você não se organiza porque as coisas estão dando certo. Você se organiza para que as coisas comecem a dar certo. A maioria entende ao contrário. Acha que primeiro vem o dinheiro, depois vem a organização. Primeiro vem a bênção, depois vem a estrutura. Primeiro vem o milagre, depois vem a responsabilidade. Errado. Completamente ao contrário. A organização é a linguagem de quem crê. Quem crê se prepara. Quem não crê fica esperando. E deixa eu te explicar por que isso é tão poderoso. Quando você se organiza, você está dizendo para o universo, para Deus, para sua própria cabeça: eu estou pronto para receber, eu preparei o terreno, eu fiz a minha parte. Agora é com você. Mas quando você vive na bagunça, você está dizendo o oposto. Você está dizendo: eu não tenho estrutura para lidar com mais. Eu não dou conta nem do que já tenho. Me dar mais seria me destruir. E é exatamente isso que acontece. A vida não te dá o que você quer, te dá o que você está preparado para receber. Vamos falar de dinheiro, que é o que interessa para a maioria das pessoas que está assistindo isso aqui. Você quer mudar sua vida financeira? Você quer sair do aperto? Você quer ter sobra no fim do mês? Você quer construir patrimônio? Então me responde uma coisa com honestidade brutal. Você já construiu uma reserva de emergência com o dinheiro que está vindo para você agora? Ou você gasta tudo? Você gasta mais do que ganha? Você vive no limite do cartão? Você pega os primeiros R$ 100 que sobram e vai na festa, compra besteira, ou pior, joga no tigrinho achando que vai multiplicar. Se você não é fiel no pouco, você nunca vai ser colocado no muito. Essa frase é repetida em todo lugar, mas quase ninguém entende o que ela realmente significa. A maioria interpreta assim: eu estou na pobreza, eu sou fiel a Deus na pobreza, então me dê tudo. Como se fidelidade fosse só uma questão de adoração. Não é. Fidelidade no pouco é sobre como você trata o que você já tem. É sobre honrar as coisas que já estão na sua mão. É sobre organizar o que já chegou para você. Você quer um carro novo? Por que o carro que você tem vive todo sujo, todo abandonado, sem manutenção? Você quer uma casa maior? Por que a casa que você tem vive cheia de bagunça, suja, com coisa quebrada que você nunca conserta? Você quer uma família abençoada. Por que a família que Deus te deu você não honra? Você não pede perdão para o seu pai, não fala com seu irmão, vive brigado com meio mundo. A gente sempre tem duas coisas: a que a gente tem e a que a gente quer. E o problema é que a maioria foca só no que quer e ignora completamente o que tem. Você não honra o que tem e quer receber mais. Isso não funciona. Deixa eu te dar um exemplo prático da minha própria vida. Antes de eu me organizar de verdade, eu era uma pessoa completamente bagunçada. Não dava valor para nada que eu tinha. Não cuidava da minha moto, não cuidava das minhas coisas. Vivia pedindo porta aberta, pedindo oportunidade, pedindo bênção, até que um dia eu entendi o jogo. Entendi que eu precisava me organizar primeiro, que eu precisava honrar o pouco que eu tinha, que eu precisava construir estrutura antes de pedir mais estrutura. Eu estava ganhando R$ 2.500 por mês, pagando R$ 700 de aluguel. Depois de comida, internet, luz, não sobrava quase nada. E mesmo assim eu comecei a juntar o pouquinho, R$ 100. Fiz uma reservinha. Comecei a me organizar financeiramente. Parei de gastar mais do que eu ganhava. Comecei a procurar formas de aumentar minha renda. E sabe o que aconteceu? As portas começaram a abrir, as oportunidades começaram a aparecer, o dinheiro começou a vir. Não porque eu fiquei esperando um milagre cair do céu, mas porque eu me preparei para receber o que já era meu. A preparação é a linguagem de quem crê. Agora vamos falar de uma coisa que pouca gente tem coragem de falar. Fé sem obras é morta. Você pode ter toda a fé do mundo, pode orar todo dia, pode jejuar, pode fazer promessa, mas se você não se movimenta, nada acontece. Fé sem ação
não é só esperança passiva, e esperança passiva não constrói nada. Pedro só andou sobre as águas porque teve coragem de sair do barco. Não foi só porque ele acreditou, foi porque ele agiu. A viúva que multiplicou o azeite só viu o milagre acontecer porque ela organizou os vasos primeiro e obedeceu. Ela preparou o ambiente para receber o que estava vindo. Deus já tem um milagre. O que falta é o ambiente certo, e o ambiente certo é organização, é estrutura, é preparação, é você fazer a sua parte para que a parte divina possa se manifestar. Vamos falar agora sobre os diferentes tipos de organização que você precisa ter para destravar sua vida. Porque organização não é só arrumar gaveta, é muito maior que isso. Primeiro, organização financeira. Essa é a mais óbvia, mas também a mais negligenciada. Você precisa saber exatamente quanto entra e quanto sai da sua conta todo mês. Você precisa ter uma reserva de emergência, mesmo que pequena. Você precisa parar de gastar mais do que ganha. Você precisa ter um plano para o seu dinheiro. Não existe prosperidade financeira sem organização financeira. Se você não administra bem R$ 1.000, não vai administrar bem R$ 10.000. Se você não administra bem R$ 10.000, não vai administrar bem R$ 100.000. O valor muda, o comportamento não. Se você não sabe para onde vai seu dinheiro vai para qualquer lugar. Segundo, organização mental. Sua cabeça precisa estar em ordem. Você não pode viver com 1000 pensamentos desorganizados, 1000 medos, 1000 preocupações rodando ao mesmo tempo. Você precisa clareza, precisa foco, precisa saber o que você quer e por que você quer. Quando eu comecei a ler, as coisas começaram a destravar na minha vida. Não só a Bíblia, mas livros sobre autodesenvolvimento, empreendedorismo, vendas, negócios, finanças, relacionamentos. Cada livro que eu lia era uma forma de organizar minha cabeça, de colocar pensamentos em ordem, de criar estrutura mental para receber mais. Leitura é preparação, estudo é preparação, conhecimento é organização da mente. Terceiro, organização emocional. Você não pode viver refém das suas emoções, não pode tomar decisão na raiva, no medo, na ansiedade, na euforia. Você precisa aprender a processar o que sente sem ser controlado pelo que sente. Quantas vezes você fez besteira porque estava emocionalmente desorganizado? Quantas vezes gastou dinheiro que não tinha porque estava triste? Quantas vezes brigou com quem não devia porque estava estressado? Quantas vezes perdeu oportunidade porque estava com medo? Organização emocional é saber o que você sente, entender por que sente e escolher como agir independente do que sente. Quarto, organização relacional. Seus relacionamentos precisam estar em ordem. Você não pode viver brigado com meio mundo, cheio de mágoa guardada, cheio de perdão que não pediu e não deu. Isso trava tudo. A família que Deus te deu, você honra. Os amigos que você tem, você cultiva. As pessoas que te ajudaram, você agradeceu. As pontes que você queimou, você reconstruiu quando possível. Relacionamento desorganizado é energia vazando. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanto você coloca, sempre vai vazar. Quinto, organização espiritual. Não importa qual seja a sua fé, você precisa de uma conexão com algo maior que você. Precisa de momentos de silêncio, de reflexão, de oração, de meditação. Precisa alimentar sua alma assim como alimenta seu corpo. Organização espiritual é saber quem você é, para que você veio e o que te sustenta quando tudo mais falha. Agora, deixa eu te falar uma verdade que vai doer em muita gente. Você não está travado por falta de oportunidade. Você está travado por falta de organização. A oportunidade já passou por você várias vezes, mas você não estava pronto. Não tinha estrutura para aproveitar. Não tinha organização para reconhecer e ela foi embora. Oportunidade sem preparo é frustração. Preparo sem oportunidade é questão de tempo. A pessoa organizada atrai direção, atrai clareza, atrai oportunidade, porque ela está pronta. E quem está pronto recebe. A pessoa desorganizada vive no caos, vive reclamando, vive pedindo, vive esperando e nada acontece, porque ela não fez a parte dela. Vamos falar agora sobre como começar a se organizar de verdade, de forma prática, sem enrolação. Primeiro passo, faça um diagnóstico honesto. Olha para sua vida e identifica onde está a bagunça, onde está a desordem. Pode ser nas finanças, na casa, nos relacionamentos, na cabeça, na rotina. Identifica sem julgamento, sem desculpa, sem se vitimizar. Só identifica. Segundo passo, escolhe uma área para começar. Não tenta organizar tudo ao mesmo tempo. Isso paralisa. Escolhe a área que está mais crítica ou a área que vai ter mais impacto se você organizar. Geralmente é a financeira. Terceiro passo, cria um sistema simples. Organização não é sobre perfeição, é sobre sistema. É sobre ter um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Pode ser
ser uma planilha simples para as finanças, pode ser uma rotina matinal, pode ser um dia da semana para resolver pendências. O que importa é ter um sistema e seguir. Quarto passo, mantém por tempo suficiente. Organização não é um evento, é um hábito. Você não se organiza uma vez e pronto. Você se organiza todo dia, toda semana, todo mês, até virar automático, até virar quem você é. A disciplina de hoje é a liberdade de amanhã. Quinto passo, expande aos poucos. Quando uma área estiver organizada, passa para a próxima. Vai conquistando o território, vai colocando ordem no caos, vai construindo estrutura e vai vendo as portas se abrindo. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você se organiza de verdade. Porque os resultados não são só materiais, são muito maiores que isso. Quando você se organiza, sua mente fica mais clara. Você consegue pensar melhor, tomar decisões melhores, ver oportunidades que antes eram invisíveis. Quando você se organiza, seu estresse diminui. Você para de viver apagando incêndio, para de viver no susto, para de viver na ansiedade do que pode dar errado. Quando você se organiza, sua confiança aumenta. Você começa a confiar mais em você mesmo. Começa a se ver como alguém capaz, alguém que dá conta, alguém que está pronto. Quando você se organiza, as pessoas confiam mais em você, porque organização é sinal de responsabilidade. E responsabilidade atrai oportunidade. Quando você se organiza, você honra o que tem. E quem honra o que tem, recebe mais. Organização é a ponte entre o que você tem e o que você quer. Deixa eu te contar uma história rápida. Tinha um cara que trabalhava como barbeiro, ganhava pouco, vivia apertado, sonhava com uma vida melhor, orava pedindo oportunidade, pedia sinal, pedia milagre, até que ele entendeu que precisava se organizar primeiro. Começou a cuidar melhor das ferramentas que tinha, começou a economizar o pouquinho que sobrava, começou a estudar sobre negócios, sobre finanças, sobre vendas, começou a tratar cada cliente como se fosse o mais importante do mundo. E aos poucos as coisas foram mudando. Mais clientes apareceram, mais oportunidades surgiram. Uma coisa foi puxando a outra. Não porque caiu um milagre do céu, mas porque ele se preparou para receber o que já era dele. Você pode ser esse cara, você pode ser essa pessoa. Só depende de uma decisão, se organizar. Agora vamos falar de uma armadilha que pega muita gente. A armadilha do eu não tenho condição. Você fala assim, eu não tenho condição de me organizar agora. Quando eu tiver mais dinheiro, eu me organizo. Quando eu tiver mais tempo, eu me organizo. Quando eu tiver menos problema, eu me organizo. Mentira. Você não vai se organizar quando tiver mais. Você vai ter mais quando se organizar. A ordem é essa. Primeiro a organização, depois o resultado. Primeiro o preparo, depois a colheita. Primeiro a estrutura, depois a expansão. Se você esperar ter condição perfeita para começar, você nunca vai começar, porque condição perfeita não existe. O que existe é decisão, e decisão se toma com o que você tem, onde você está, do jeito que dá. Outra armadilha, eu não sei por onde começar. Começa por qualquer lugar. Sério, começa arrumando uma gaveta, começa fazendo uma lista do que você deve, começa bloqueando 1 hora por dia para estudar, começa conversando com aquela pessoa que você está devendo conversa. O importante não é começar pelo lugar certo, o importante é começar. Ação imperfeita é melhor que inação perfeita. Quando você começa, você ganha clareza. Uma coisa puxa a outra, um passo revela o próximo, mas você precisa dar o primeiro. Vamos falar agora sobre consistência, porque se organizar uma vez não muda nada. O que muda é se organizar todo dia. Organização é hábito, é rotina, é sistema, é fazer o chato mesmo quando não quer, é manter a ordem mesmo quando ninguém está vendo, é honrar o processo mesmo quando o resultado demora. A maioria das pessoas se organiza por 1 semana, não vê resultado imediato e volta pro caos. E aí reclama que não funciona, que para ela é diferente, que o universo conspirou contra. Não conspirou nada. Você é que não teve paciência. Você é que não foi consistente. Você é que largou antes da hora. Quem desiste na preparação nunca vê a colheita. E aqui vai uma verdade que pouca gente aceita. Você não merece o resultado só porque você quer. Você merece o resultado quando você se prepara para ele. Querer é fácil. Todo mundo quer. Preparar é difícil. Poucos fazem. A diferença entre quem tem e quem não tem não é sorte. É preparação. É organização. É disciplina. É fazer a parte que compete a você e confiar que o resto vai acontecer. Deus não é Deus de confusão. É Deus de paz. E paz vem de ordem. Ordem vem de organização. Organização vem de decisão. Decisão vem de você. Se organiza primeiro. O resto Deus faz, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que sair do barco. Você tem que organizar os vasos. Você tem que preparar o terreno. Você tem que honrar o pouco. E quando você fizer isso,
Quando você criar estrutura, quando você construir ordem, algo vai acontecer. As portas que estavam fechadas vão começar a abrir. As oportunidades que passavam despercebidas vão começar a aparecer. O dinheiro que parecia nunca sobrar vai começar a multiplicar. Não porque você mereceu por fé passiva, mas porque você se preparou por fé ativa. Quando você se alinha, o céu se movimenta. Então eu te pergunto, o que está faltando você organizar? Suas finanças? Sua casa, seus relacionamentos, sua mente, sua rotina, sua vida espiritual? Identifica, decide, age e vê o que acontece. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like como gratidão. Se você decidiu se organizar de verdade, se inscreve e caminha com a gente, porque a gente não promete milagre fácil aqui. A gente entrega o mapa. Caminhar é com você. Seu destino não é viver na desordem, é prosperar na ordem. E a prosperidade começa quando você para de esperar e começa a se preparar. Se organiza. O resto acontece.